The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos, sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje é o caso da Maddie. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou a Nídia. E eu sou a Andreia. E aqui estamos juntas outra vez, não é? Exatamente. E tu inspiraste-me tanto que eu vou falar sobre o meu primeiro caso criminal, porque até agora não tinha feito eu um artigo sobre casos criminais. Foi com esta minha inspiração. Estou ansiosa para ouvir. Ok, então o caso que eu vou falar, toda a gente já deve conhecer, pelo menos em Portugal não se falava de outra coisa em 2007. Especialmente em maio, foi logo a seguir ao meu aniversário. Eu lembro-me, tinha feito anos, e tipo no domingo a seguir, só dava nas notícias: desapareceu uma criança no Algarve. E tudo aí começou o maior mistério nos últimos anos de crianças desaparecidas em Portugal. Queres saber mais? Quero. Bora, então. Tudo começou na noite de 3 de maio de 2007. A pequena Madeleine Beth McCann tinha apenas 3 anos, esta criança, ok? Ela desapareceu do apartamento onde estava com a sua família, no resort, Ocean Resort, ou Ocean Club, acho que era assim que se chamava o resort, perto da Praia da Luz, no Algarve. A família era o Gary e a Kate McCann, médicos britânicos que estavam de férias com a família, com os seus filhos, que é médico, mais 2, que eram gêmeos, e mais um grupo de amigos britânicos, fazendo o total de 9 adultos e 8 crianças. Ou seja, era um grupo numeroso. Sim, era muito grande mesmo. Nessa noite, os adultos decidiram jantar no restaurante de tapas, dentro do complexo onde estavam, a cerca de 50 metros do apartamento, não muito longe, e deixaram as crianças a dormir nos seus quartos. A rotina incluía visitas de vigia constantes, ou seja, de 20, 30 minutos, a cada 20, 30 minutos, e um adulto vigiar as crianças. Por volta das 10 horas, Kate foi verificar os seus filhos e deu conta que a janela do quarto estava aberta e a Maddie estava desaparecida. A cama onde estava a dormir, havia sinais de ter sido usada, onde estava a criança a dormir, e ainda tinha lá os gêmeos, o Sean e a Emily, que continuavam a dormir como se nada fosse. Ou seja, o sítio da Maddie estava vazio. Ok. Como mãe, pânico. Eu entrava em pânico. Às 10h10, ou seja, 10 minutos depois, a polícia foi chamada e as buscas começaram de imediato, com os funcionários do resort, os hóspedes, vizinhos, toda a gente a percorrer os arredores. No entanto, as primeiras 24 horas foram marcadas por confusão, falha logística, olha, tudo caótico. Toda a gente all over the place e lá está, como era aquela confusão toda, foco zero. A cena do crime não foi devidamente isolada. Houve um erro. O apartamento foi contaminado por dezenas de pessoas que entraram e saíram antes da chegada dos inspectores da polícia, da PJ. As entradas não foram bloqueadas, nem foram estabelecidos controlos de fronteiras. Pronto, só isso dá para teres uma dica que isto tem tudo para correr mal e para não descobrir onde é que está a criança, não é? Sim, foram imensas falhas logo nas primeiras 24 horas. Exatamente. Então, vamos começar. O que é que a PJ fez? Logo no início. Começou a trabalhar com a hipótese de rapto por um predador sexual e percorreu com cães a farejar, não é? E buscas nas redondezas, à procura de pistas. O caso foi entregue à PJ de Portimão, sob a coordenação do inspetor Gonçalo Amaral, e foram ouvidos funcionários, turistas, os próprios pais da criança que foram ouvidos, mas o facto de não haver testemunhas oculares dificultou bastante a investigação
desde o início. No entanto, surgiu o testemunho de Jane Turner, que era uma amiga do tipo do casal, que afirmou ter visto um homem transportar uma criança embrulhada por uma manta por volta das 9h15. Ou seja, Mas se eles iam ver de 20 a 30 minutos, não faz muito sentido. Porque se foi às 9h15, exatamente. Se foi por volta das 9h15, já devia ter feito uma patrulha antes da manhã, pois, certo? exato. Ou seja, alguém falhou logo nessa patrulha. Com o passar das semanas, sem pistas concretas, surgiram outras teorias, incluindo a possibilidade do incidente estar encoberto pelos pais e alimentadas por, lá está, interpretações contraditórias dos depoimentos e pela reação da imprensa. Como tu disseste, não faz sentido, se visto que fazia patrulha entre 20 a 30 minutos, como assim, às 9 Às h 9h15. às 9h15 vir um homem a levar uma criança e só às 10 é que ter falta da criança. Pois não faz sentido. Ou E, alguém disse que foi ver e não foi, ou, exatamente. ou não sei. Ou a bebida estava muito boa, só pode. Exato, a vida podia estar incrível. Ou a pessoa foi só responder a mensagem da amante para a mulher não ver e não fez a patrulha daquela meia hora. Não Daquela. sabemos. Não sabemos o que aconteceu naquela meia hora. Então sabemos que, por causa destas incoerências, o foco da polícia também passou para os pais. Ou Pois, seja, os exato. pais podem estar por trás deste caso. Foi tão estrondoso da empresa que as autoridades britânicas locaram agentes para colaborar em Portugal, o que chamou a atenção de todo o mundo, que ele ganhou escala internacional. Portugal estava na boca do mundo e não pelo melhor motivo. Ah, os canais britânicos, os canais portugueses, todos estavam constantemente a cobrir o caso 24 horas por dia. Era o foco, era tipo the main focus do momento, era a trend, não sei, era a novidade. Então toda a gente estava muito focada em procurar notícias. E a empresa lançou então teorias, especulações e acusações. Como o caso foi tão mediático, não é? Teve tanta adesão, não é? Da empresa, o caso ganhou empatia do público. Ou seja, o próprio público lançaram cartazes com a imagem da Madeleine, espalharam pelo mundo, campanhas de sensibilização foram lançadas, celebridades como David Beckham, J.K. Rowling, o Papa Bento XVI demonstraram apoio à família, aos pais. E o casal McCann foi recebido até pelo Papa em Roma em maio de 2007, numa imagem simbólica, piedosa de pronto, vamos dar apoio, o mundo está Sim. convosco. Foi imensa gente mesmo. Foi, exatamente. Quem é que pagou isto? Porque é muito dinheiro à volta desta investigação, visto que temos polícia portuguesa e britânica. Para financiar a busca, os pais criaram o Find Madeleine Fund, que arrecadou centenas de milhares de libras em poucas semanas e contrataram ainda mais detetives privados, porta-vozes de empresa para gerir a imagem pública e comunicar as atualizações ao público, para também salvaguardar a privacidade deles. A verdade é uma, se tivesse sido os pais, eu acho que este esforço todo que eles estavam a fazer não fazia muito sentido. Mas também há aquele aspecto de que eles podiam estar a fazer isso para estar a ganhar dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se eles estivessem a fazer isso, porque é que eles estariam a pagar a investigadores e tudo, que é para estar a investigar o caso? Exatamente. Ou então para disfarçar, não foram eles. Seja como for, viras agora ao ponto, a outra parte, a terceira parte do meu artigo, que é, no momento da investigação se virou contra os pais. Já não eram os pais os coitados, já eram eles os principais suspeitos. Em agosto de 2007, a PJ chamou novamente Katie e Gary para serem interrogados. A atenção voltou-se para vestígios biológicos encontrados no apartamento, que terão sido detectados pelos cães britânicos treinados para identificar o cheiro de sangue e cadáveres.
Os cães reagiram no apartamento com as roupas de Kate e na bagageira do carro alugado pelos McCann 24 horas após o desaparecimento. No entanto, os testes de ADN não foram conclusivos, por isso foi uma suspeita, porque os cães realmente reagiram a presenças de ADN no carro alugado. Mas vamos ser honestos, se é filha, é normal que tenha o mesmo ADN com os Sim. pais. Exato, e que tenha ficado vestígios, como quem diz, no carro, porque eles andavam todos juntos. Exatamente, ou seja, é normal que não tenha sido conclusivo. A 7 de setembro de 2007, Katie e Gary McCann foram formalmente constituídos arguídos. A decisão foi duramente criticada no Reino Unido e causou indignação pública, com muitos a acusarem a polícia portuguesa de incompetentes e de tentar encontrar culpados sob pressão. O casal regressou à Inglaterra dias depois, com autorização judicial, e a narrativa da empresa tornou-se ainda mais polarizada, dividindo a opinião pública. De um lado temos, os polícias portugueses são uma camada de incompetentes e só querem os culpados e acusaram a própria família. Do outro tem, de facto faz sentido que os pais sejam culpados. A narrativa não faz sentido. Encontraram coisas da ADN, algo aqui não bate certo e eles têm tudo para ser culpados. Então a empresa estava assim dividida. É o que é verdade. normal, né? O que é normal. O que é normal que provocou, nos meses seguintes, uma mediação mediática tóxica. Ou seja, só que aquilo era fake news a torto e a direito, não é? Estavam os tabloides britânicos a acusarem a PJ de erros grosseiros, enquanto a empresa portuguesa apoiava as incoerências nos depoimentos dos pais. O caso tornou-se uma guerra diplomática, mediática e que foi marcada por acusações mútuas e de teorias de conspiração de ambos os lados. Só para teres assim. Devia ter sido engraçado, eles estarem sempre a discutir as coisas. É um bate-boca de jornais. De um lado tu tens da Sun a dizer a polícia portuguesa é incompetente, do lado tens tipo a Expresso portuguesa a dizer eu sou culpados e há provas e tipo numa guerra tóxica e num bate-boca. Pronto, isto foi o que aconteceu nos primeiros meses depois da Maddie. Toda a gente, eu pelo menos eu lembro, eu tinha 12 anos, na altura, 12 ou 13. 12. E aquilo não se fala de outra coisa. Agora vamos avançar um bocadinho. Vamos pensar no que aconteceu entre 2008 e 2011. Estou a falar num período aqui porque depois de tanta polémica inicial, a poeira foi abaixando. Normal, é como quase tudo. Exatamente, como tudo, a poeira foi baixando. E em julho de 2008, a Procuradoria Portuguesa anunciou o arquivamento do processo e a retirada do estatuto de arguido aos McCann, alegando falta de provas. Como já passou mais de um ano, acharam que não fazia sentido continuar a investir naquele caso e alimentar a teoria que os McCann eram culpados. A decisão deixou muitas questões por responder. A PJ declarou não ter encontrado qualquer indício de morte de Madeleine, nem provas que sustentassem qualquer teoria definitiva. Ou seja, o caso ficou em aberto. Fechado dos arquivos do tribunal, mas aberto e muitas dúvidas nas cabeças das pessoas. Ou seja, foi um caso que ficou arquivado, mas qualquer coisa, se eles encontrassem alguma prova nova, poderiam abrir o caso e meter lá. Exatamente. Apesar de estar arquivado, o caso nunca foi encerrado publicamente. Os pais mantiveram o Find Madeleine Funds ativo e continuaram a fazer campanhas. Em 2011, após uma nova pressão pública, o primeiro-ministro britânico David Cameron pediu formalmente à Scotland Yard, que é tipo a polícia deles, a PJ deles, que reanalisasse o caso. E assim nasceu a Operação Grange, destinada a rever todas as provas existentes e procurar novas linhas de investigação. Ou seja, aqui ficou em águas de bacalhau, mas lá ganhou força para voltar a caminhar. Ou seja, continuamos com toda esta nossa investigação.
Ok. Esta fase marcou uma nova tentativa de reconstrução da narrativa original, o que levou à criação de reconstituições televisivas, entrevistas internacionais e novas suspeitas. Uma nova investigação também foi reaberta em Portugal em 2013, com base de elementos partilhados pelas autoridades britânicas, ou seja, 2 anos depois de reabrir no Reino Unido, reabriu também em Portugal, ou seja, vamos aqui partilhar forças, tentar descobrir o que realmente aconteceu com a Madeleine McCann. Então, agora, nesta altura, uniram forças, Power Ranger, Dragon Ball, tudo, uniram tudo e começou a surgir um suspeito mais atraente. E estou a falar de Christian Bruckner, que antes de começar a gravar este episódio, acabei de ver numa notícia a falar deste senhor. Ou seja, coincidência. Foi mesmo, tipo, minutos antes de começarmos a gravar. E o senhor apareceu na minha televisão. E eu vou falar de ti agora. Eu fiquei. O mais engraçado. O mais engraçado é que até agora o nome dele nunca não apareceu, por isso. Exatamente. Ele não estava a aparecer só. E agora é que é. Depois de muitos anos sem qualquer avanço conclusivo, com várias investigação em torno da Madeleine McCann, o novo rumo começou em junho de 2020, na altura do Covid. As pessoas estavam ainda em casa e tal, mas isto não parou. O Covid não parou a investigação. E surge o nome deste senhor, o Christian Bruckner, que é um cidadão alemão com histórico de crimes sexuais e tráfico de droga e outros crimes graves. Esta revelação foi feita pelo Ministério Público de Braunschweig. Não sei se pronuncia bem. É assim, não se desculpa. Na Alemanha, que declarou... Pronuncias melhor que eu. Tive 3 anos de alemão, mas isso não significa que consiga dizer tudo direitinho. O Ministério Público de Braunschweig declarou que está convencido que Madeleine McCann estava morta, embora não ter provas públicas para apresentar o que disse. Isto porquê? Estamos a falar de Christian Bruckner, com 43 anos, que vivia vai e vem entre a Alemanha e Algarve desde 95, quando eu nasci, até 2007. Estava sempre de um lado para o outro. Ou seja, não tinha uma residência fixa na Alemanha ou no Algarve. Ele estava sempre a mudar. E era conhecido por residir em carrinhas ou casas abandonadas nas proximidades da Praia da Luz. Coincidência? Vamos continuar. Exatamente onde a Madeleine desapareceu, em 2007. Um dado crucial foi o facto de o seu telemóvel ter sido usado nas mediações do Ocean Club na noite do desaparecimento entre as 9 e as 22. E as 10. 9 da noite e as 10 da noite. Precisamente no intervalo temporal em que a menina foi dada como desaparecida. Ou seja, aquele período em que entre as 9 e um quarto, onde disseram que viram um homem com uma criança, não é? A carregar. Exatamente. Além disso, surgiram ligações perturbadoras com outros crimes. Bruckner foi condenado por abusos sexuais de menores e em 2019 foi sentenciado a 7 anos de prisão por violação a uma idosa norte-americana de 72 anos, em 2005, também no Algarve. Ou seja, o senhor não tinha critério. Não importa se eram crianças ou se eram... Exatamente. Se ele foi capaz de violar uma idosa norte-americana em 2005, crianças que ainda mais inocentes são, mais fácil será levado, não é? Mesmo. A brutalidade do crime e sua proximidade temporal e geográfica com o caso McCann aumentaram o interesse das autoridades, ou seja, ele acabou por se tornar o suspeito número 1 após estas provas. E assim começa. Nós tínhamos portugueses, tínhamos britânicos e agora temos alemães a ajudar também na investigação.
não é? Já que o suspeito é alemão. Já não bastava 2. Veio um terceiro à festa. A investigação foi... Exatamente. A investigação agora passou a ser liderada pela polícia alemã e contou com o apoio das autoridades britânicas, a Scotland Yard, através da Operação Grange, e da Polícia Judiciária Portuguesa. O procurador Hans Christian Wolters tornou-se o rosto da acusação. Ou seja, ele é que ficou como a cara de foi este homem que fez. E afirmou repetidamente à empresa que possuía provas concretas da morte da Madeleine, mas recusou-se a divulgá-las publicamente para não comprometer o caso judicial. Ou seja, eu tenho provas, mas eu não vou mostrar. Era para Normal, não... se o caso ainda estava aberto, Exatamente. podia comprometer e contaminar as levar próprias as coisas provas. Exatamente. Exatamente. Então, foram conduzidas buscas nas antigas propriedades ligadas a Bruckner, incluindo o terreno perto de Hannover, na Alemanha, e um jardim comunitário em Braunschweig, nessa zona. Também foram confiscados dispositivos eletrónicos que continham imagens ilegais. Imaginas o tipo de imagens que aparece lá. E foram também descobertos detalhes sobre a carrinha VW branca, ou Volkswagen branca, que Bruckner usava na altura. No entanto, apesar da recolha de provas, nenhum vestígio direto de Madeleine foi encontrado. Ou seja, há muitas coisas que apontavam que este senhor estaria por detrás do caso. Estava na mesma zona, estava associado a crimes associados também de tráfico e de violação e pornografia a menores. O próprio telemóvel mostrou isso, os antigos telemóveis. Muita coisa ligavam, mas faltava ainda provas concretas, como a ADN e afins, que lhe dissesse a Madeleine foi um deles. E não temos nada disso. Ou O seja, problema é que muitas vezes este tipo de pessoas acabam por limpar as evidências. Ou seja, se por alguma razão ele transportou a criança no carro, ele de certeza absoluta que limpou o carro de pés a cabeça. então ele foi tão mediático, não é? Ele deu tanto nas vistas, tinha tudo para o senhor se preparar para fugir. E além de passar 13 anos desde que se tornou suspeito. 13 Exato. anos teve muito tempo para se Para esconder, planear né? as coisas. Para planear tudo. E a polícia, não vamos esquecer, nas primeiras 24 horas aquilo foi muito caótico. Não foi nada bem aproveitado. Então, acabou por distrair, não é? E acabou por o ajudar a Exatamente, a fugir. sem ninguém se aperceber. Exatamente. E nós estamos a continuar a dizer que ele é o culpado ainda. Até vi há pouco no telejornal, por isso. Para já, o quase nenhum está fechado, mas para já ainda se vai mantendo esta teoria. No entanto, em outubro de 2022, Bruckner foi formalmente acusado na Alemanha por vários crimes sexuais cometidos no Algarve entre 2000 e 2017, incluindo 5 casos de abuso de menores e violação. Contudo, nenhuma acusação foi relacionada diretamente com Madeleine McCann e incluída neste processo. Por isso, ele foi de facto julgado, mas não por causa da Madeleine. Ok? No entanto, vamos continuar, não é? Nenhuma acusação foi relacionada diretamente com o caso, mas o caso McCann foi mantido numa linha paralela com o Ministério Público a continuar a investigação em separado. Ou seja, apesar do senhor estar a ser investigado e acusado de crimes onde de facto há provas, o caso de Madeleine continua em paralelo, ou seja, nunca foi descartado. Em abril de 2023, as autoridades portuguesas, a pedido de investigadores alemães, realizaram buscas oficiais junto à barragem de Arade, cerca de 50 km da Praia da Luz. Durante 3 dias foram feitas escavações, drenagens no terreno e na água, com recurso a drones, cães, georradares, tudo mais uma coisa, aquilo foi uma loucura. Porquê? Porque esta zona tinha sido frequentada por Bruckner, a que descreveu em mensagens antigas como um pequeno paraíso.
Depois, Pequeno Paraíso pode ser para tirar as vítimas da barragem, pode ser para escavar e metê-las lá Para e esconder, outras coisas. para esconder as vítimas, não é? Pronto. Apesar do esforço, nada relevante foi descoberto publicamente e os vestígios recolhidos não resultaram em qualquer revelação definitiva. Ou seja, de facto, teria Até sido agora para nada. isso. Exatamente. Até agora, nada. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu fiz aqui toda aqui uma apresentação do caso, não é? O que é que tu achas? O que é que tu achas? É assim, eu não faço a mínima. Porque eu ao início comecei a pensar que foi negligência da parte dos pais, porque deixar crianças sozinhas à noite é perigoso, é óbvio. E, Exatamente. e principalmente e ver as crianças de 20 a 30 minutos acaba de deixar um pattern demasiado fácil dos Exatamente. criminosos saber. Porque imagina, vamos dizer que por alguma razão eu era a pessoa. E Exatamente. tu eras a mãe e deixavas a criança tipo a dormir no hotel e ias ao restaurante e ias só de lá de 20 em 20 minutos. Eu se estivesse lá 1 ou 2 horas eu já sabia de 20 em 20 minutos ela vai estar. Ou seja, Exatamente. naquele deixavas-me como se fosse 15 minutos para me mexer, que Exatamente. é Sim. 2 minutos e meio que é para ela sair, 2 minutos e meio para ela chegar, então tenho mais ou menos 15 minutos para pegar na criança e sair. Isso é Exatamente. negligência da parte dos pais, porque das duas uma, ou levavam as crianças com eles, ou eles não iam a lado nenhum, ou ficava um adulto lá e faziam a troca, mas ficava sempre um adulto lá. Por Exatamente. isso, em parte, a culpa é dos pais também. Não estou a dizer que é 100% deles, mas a maior parte é. E depois há aquele caso, será que foi os pais? Será que é este novo senhor? Yes. Apesar de que o fato de ele ter muita coisa e assim, ninguém ouviu a pegar na criança, ninguém tem a certeza absoluta que foi ele. Exato. Também pode. Isto agora sou eu com as teorias da conspiração, não me venham cancelar. Também pode haver uma pequena probabilidade, 0,01%, disto ter sido tudo encenado entre as duas partes. O que eu acho Sim. um Sim. bocado fora de si, né? Porque isso já era demasiado doentio para a minha cabeça, né? Mas há sempre essa probabilidade. E também há o caso de, ok, que não viram a criança na barragem, nem foi enterrada, nem nada, e não se sabe nada na Alemanha, mas de Portugal até a Alemanha ainda vai vários países. Vamos Exatamente. dizer que ele vai de carro, de um sítio para o outro. Pode ter deixado a encomenda em Espanha, na França, pode ter ido um bocado mais para baixo, pode ter ido à Itália só para fazer aquelas. Prontos para. Como é que eu tenho a dizer? Para fazer de conta e para tirar as pistas, porque são muitos países à volta. Por Exatamente. isso, até pode não estar com ele, pode ter sido deixado em algum dos outros países. Até pode não estar morta. Exatamente, pode não estar morta, pode estar noutros países, ou até mesmo ter sido posta num barco qualquer e já estar no outro lado do planeta. Eu não sei se tu Sabe? chegaste a ver, não sei se chegaste a ver, houve uma moça da Polónia, uma moça polaca, que confirma que ela é Madeleine McCann. Diz que tem o Sim, sinal no olho e tudo. eu lembro-me Ah, desse caso. os pais não Mas quiseram fazer, os pais não quiseram fazer o teste, por isso não se sabe, não foi levado a sério, no entanto. sabes que infelizmente agora, depois de tantos anos, vai aparecer muita gente a dizer que é. Sim, há Nem que muita gente mesmo. podem ver as fotos da criança e podem dizer, ok, eu sou parecida, vou fazer um sinal, ou vou-me maquilhar igual só para parecer e vou ser nas notícias para ficar famosa ou assim. Infelizmente há muita gente assim. Sim. A miúda, neste caso, confirmou que ela sofreu de abusos sexuais, que tinha sido raptada, que não conhece os pais. Ah,
e confirma que não se lembra da sua infância e diz que acha que é, e está muito convicta que é Madeleine McCann e que queria fazer o teste ADN, mas o McCann não avançaram com essa possibilidade e não fizeram o teste com a miúda. Não sei como é que ficou o E caso. é outra coisa muito estranha, se os pais, se realmente são os pais dessa tal rapariga, e se eles estão tão centrados em encontrar a filha, eu falo por mim, eu não tenho filhos, mas se eu por alguma razão eu tivesse uma criança e isso me acontecesse, espero que não, eu ia mover fundos para encontrar a criança. Sim. Imagina que daqui a 7 ou 8 anos há a probabilidade da minha filha estar, sei lá, no Egito, na Alemanha, na Polónia, Noruega, sei lá. E há uma pessoa que diz, eu sou a tua filha. Eu estou-me a cagar, eu faço os testes de ADN só para confirmar. Pelo menos eu tenho um descaro de polícia. Exatamente. E sei, e vou poder dizer que sim, é minha ou não é. Exatamente, podes ter de confirmar que não é de facto a Madeleine McCann. Então, consegues-me ouvir? Sim, agora consigo. Ok, perfeito. Pronto, foi um momento, espectadores. Apreciem as imagens que aparecem, que estão a aparecer as imagens das crianças. Apareceu agora neste momento a famosa polaca que acreditava ser a Madeline, está a aparecer nas imagens em cima. Os irmãos dela, como estão agora, que já são maiores de idade, já são adultos, não é? E eram bebés, na altura que a irmã desapareceu. Pronto, aproveitem para ver as imagens e neste momento eu e a Nídia vamos discutir agora erros na investigação e o desfecho inconclusivo e as suas falhas, porque nós adoramos apontar os erros, neste caso. Então, a investigação e o desaparecimento foi marcada por uma série de erros, como nós já tivemos a ver. Erros nas primeiras 24 horas foram os maiores erros de sempre. Imensos. Decisões questionáveis, algumas questões de luta desnecessárias entre a imprensa que estava mais preocupadas em arranjar um culpado do que de facto conduzir a investigação. Mas vamos começar pelas primeiras 24 horas, não é, Lídia? As primeiras 24 Sim. horas. Então, na noite de 3 de maio de 2007, quando a Kate McCann descobriu que a filha tinha desaparecido, a reação inicial das autoridades foi completamente desorganizada. A PJ foi chamada por volta das 10h10, mas a primeira ação deveria ter sido isolar a cena do crime. No entanto, não. Foram logo procurar à volta, ver o que é que estava a acontecer, em vez de fiar, não é? Para não contaminar pistas, foram logo à procura do senhor suspeito, porque o senhor ia ficar lá à espera deles, né? Naqueles minutos, para ser apanhado. Ia ficar de braços cruzados à espera, tipo, já passou uma hora e os meninos chegaram. Isso não faz sentido. Pessoalmente, não era uma escolha que eu teria nessa altura. As buscas imediatas também não foram eficazes, o apartamento não foi protegido com a entrada de curiosos, turistas, funcionários, toda a gente queria saber o que é que estava a passar, e português que é português muitas vezes vai só para ver, não é? E isso vai contaminar o local. O local foi isolado, contaminação da cena do crime, perda de possíveis provas, perda de tempo precioso que é as primeiras 24 horas. As estradas ao redor da Praia da Luz não foram bloqueadas, as pessoas podiam entrar e sair sem qualquer restrição. A cena do crime já tinha sido destruída em pouquíssimo tempo, nem precisava 24 horas para destruir a cena do crime. Sim, basta 2 minutos no máximo. Exatamente. Toca aqui, toca ali, toda a pega gente aqui, a tocar, pega aqui. pessoas a andar no apartamento, a mexer nos objetos, a alterar o estado do local.
as pessoas são curiosas, depois querem tentar ajudar e acabar por arruinar completamente as primeiras provas e as mais importantes. Falta de colheita de evidência é um marco principal de erros daqui da investigação. Também houve a ausência de uma abordagem científica sistemática desde o início da investigação. Por exemplo, as buscas realizadas nos arredores não seguiam uma linha lógica. Não havia coordenação, os cães farejavam torto e a direito, usaram recursos sem qualquer planeamento. A falta de planificação nas primeiras horas contribuiu para provas essenciais, não é? Porque perderam ainda mais tempo, perderam recursos e para não ter acesso a nada. Outro erro ocorreu em relação aos testemunhos dos primeiros interrogatórios. Quando McCann e os amigos foram ouvidos, havia uma pressão sobre eles e as respostas muitas vezes eram interpretadas com um grau de suspeita excessiva, em vez de concentrar na análise objetiva dos factos. Ou seja, eles estavam mais preocupados em saber se eles eram culpados do que saber o que realmente aconteceu. E o que muitas vezes causava, se calhar, um testemunho não muito correto da parte deles, porque eles tinham pressão. A coisa é estar a ser questionado pela polícia de forma tranquila, não é? Tentar, tudo bem, tudo calma, vamos tentar resolver o problema, diga o que aconteceu, tudo se lembrar com o máximo de detalhe. Outra coisa é, o que estou a fazer? A que horas? 20 minutos, tenho certeza? Não atrasou? Não me falas assim que eu também fico. Até eu ficava, a pessoa fica com muita pressão e acaba por se tornar suspeita sem o ser, né? Sim, depende do tom que as autoridades estavam a falar para eles na altura. E depois, Exato. claro, dependendo do tom que nós recebemos, nós também acabamos por ficar mais na defensiva na maneira como nós falamos e que informações é que damos. E foi péssimo. Sim, sim. E depois pode haver aquela coisa de, ok, eu estou a ser falsamente acusado da maneira como eles estão a falar para nós, e até sem se aperceberem podem estar a esquecer de coisas importantes que aconteceram ou que viram, porque estão a sentir aquela pressão toda que já nem sabem o que dizer. Exatamente. E às vezes até acabam por inventar para preencher respostas, né? Ou então a memória começa a ficar corrompida pela pressão. Então, temos aqui um erro. Os primeiros momentos, as primeiras ações da PJ foram cruciais, não é? Foram o principal motivo de perda de provas. No entanto, temos mais alguns erros. Podemos considerar erros, podemos não considerar erros. Depende da perspectiva, ok? Esta aqui não cancelem. Há quem considere que tratar os pais como suspeitos também é uma parte do erro. Não é? Porquê? Porque em setembro de 2007 e os 4 meses após o desaparecimento da Maddie, a polícia portuguesa tornou controversa a controversa decisão de constituir os pais da criança como arguidos. E esta decisão não foi baseada em provas científicas, provas concretas, mas sim uma série de indícios frágeis, como vestígios de sangue, visto que são pais, tipo, faz sentido que tenham mesmo ADN, né? E as reações dos cães, que, pronto, eles também, os cães, realmente detectaram o ADN da criança, mas também são os pais, é normal que o ADN da criança estivesse, não é? Estivesse no mesmo sítio que deles, né? Exatamente. A deles é normal. Ou seja, o erro aqui foi a falta de evidência substancial para justificar a acusação. Os cães reagiram aos vestígios no apartamento e ao carro alugado, não provaram que a Madeline estivesse morta nem que os pais estivessem envolvidos no crime. E o excesso de especulação e o tratamento dos McCann como suspeito fez que a investigação perdesse o foco, perdesse a credibilidade e levou a uma deterioração da imagem do casal perante o público e a mídia. Ou seja, foi muito foco na família, nos pais, pouco foco em provas concretas e credibilidade da própria polícia fica um bocadinho. Eu acho que também é o caso de que a polícia, quando fez o primeiro erro,
de não fazer o checklist, pronto, do que tinha que fazer nas 24 horas, acabou por pôr muita pressão na polícia. Ou seja, Exato. como eles estavam a sentir-se de mão atadas e não sabiam que tipo de evidências ou que tipo de provas procurar, o que é que eles fizeram? Vamos nos virar para os alvos mais fáceis. Já que nós não Exatamente. encontramos nada, vamos virar-nos para os pais. Isso também é um erro enorme. Exatamente. E nem se preocuparem em procurar outros suspeitos. Ou seja, viraram-se para os pais e foi ali. O que também depois a própria polícia ficou mal vista, né? Porque não havia provas sequer. Mas vamos buscar um outro culpado para isto não ter avançado. A imprensa. Não é? Outro ponto crucial foi a má comunicação entre as autoridades portuguesas, britânicas e a mídia, a empresa que está lá no meio. Ou seja, a cobertura do caso tornou-se um fenómeno global, mas as informações que foram basadas à empresa e a abordagem foi, em certos momentos, criaram um clima de desinformação, de fake news, de as pessoas tentar descobrir por elas, não é? E levar teorias da conspiração como se fossem factos. Em vez de a empresa, em vez de estar a ajudar, não é? As autoridades, acabou por intensificar a pressão pública e muitas vezes alimentou teorias de conspiração e as pessoas começaram a perder, tipo, a credibilidade, não é? Tipo, já há tanta coisa a acontecer, para o que é verdade, não é? E ainda mais, alimentou uma relação tóxica entre a PJ e as autoridades britânicas, a Scotland Yard, a Polícia Judiciária Portuguesa, em particular o coordenador da investigação, o Gonçalo Amaral, fez declarações públicas polémicas que não ajudaram a constituir um clima de colaboração entre, não é? Com a Polícia Britânica. Entre as ambas partes. Exatamente. O facto de eles terem dito foram os pais e eles dizer, eles tipo, estão a despachar, a arranjar os suspeitos à sorte. Isto aqui, o facto de eles não estarem a trabalhar juntos, estarem a dividir caminhos, piorou completamente o cenário. Ou seja, a investigação foi prejudicada, com disputas diplomáticas, enfraqueceu ainda mais a chance de chegar a uma solução, porque havia dois pontos de vista e não uma cooperação. Ou seja, Exato. este foi o quarto momento, a quarta falha. Mas não há 465, não há 203, neste caso não há 465. Há uma outra falha que foi em rastrear testemunhas e evidências novas. Após arquivar o caso em 2008, o processo foi reaberto apenas em 2011. Estamos a falar 8, 9, 10, 11. 3 anos parados. Dá tempo para fazerem muita coisa mesmo. Exatamente. Mas o erro continuou ainda com a falta de investigação aprofundada de novas pistas. Ou seja, embora a polícia se tenha concentrado em procurar novos testemunhos e novos elementos, a falta de uma estratégia coordenada de rastreamento e investigação de novas evidências levou à perda de chances de resolver o caso. Em 2014, quando a Operação Grange foi iniciada pela Scotland Yard, novas testemunhas começaram a surgir, mas as evidências eram muitas vezes inconclusivas, que só começaram a surgir agora, novas testemunhas. E o foco... Isso foi em 2007 e só em 2014. Como é que começam a surgir novas testemunhas? Não faz sentido. Exatamente, 7 anos de diferença, não é? Ou seja, o foco também se deslocou para o potencial envolvimento de pedófilos, traficantes de seres humanos, sem que houvesse uma análise mais profunda a outros cenários possíveis, o que gerou uma constante mudança de direção de investigação. Tem ali um pedófilo novo. Tem ali um tráfico de humano. Então, o próprio foco deles não era muito delinear, porque eles não sabiam muito bem o que seguir. Ou seja... acabavam por se dividir. Exatamente. Tinham dificuldade em rastrear testemunhas, encontrar novas provas. Todo isto foi atrasando mais a própria investigação em vez de estar a ajudar. E ainda mais,
O Christian Bruckner só chegou em 2020. Eu considero isto um sexto erro. Porquê? Nós já tínhamos um senhor que estava bem constante na Alemanha e Algarve nesse período. Um senhor com ligação a crimes de violação e tráfico. Como é que só em 2020 é que ele se tornou principal suspeito? E estamos a falar de 13 anos, não é? Pois é, imensos anos de diferença. Eles podiam Exatamente. ter logo investigado isso na hora e saberem de, ok, este homem tem estas ligações, então pode ser um possível suspeito. O problema é que eles centraram-se tanto naquilo que estava a acontecer na altura e como não tinham aquela linha de pensamento do que é que tinham que fazer, porque se calhar era uma coisa nova, então nunca tinha acontecido, não sabiam o que fazer, acabaram por desperdiçar muito tempo naquela área pequena e acabaram por não ver o que é que podia haver à volta. É tipo os burros com as palas para a frente. Exatamente. O foco deles era nulo. Basicamente só estavam focados em foram os pais. De um lado, do outro, não, estamos a procurar uns pedófilos, não, foi tráfico humano, não, foi isto. Acabar, vamos mandar bate-boca entre os portugueses e os britânicos. Estão tão preocupados com coisas supérfluas que um potencial criminoso que 2 anos antes tinha sido condenado por violação no mesmo sítio não te chamou a atenção? Só 13 anos pela polícia alemã. Isso é o que eu acho incrível. Tipo, se eles já tinham feito algo tipo assim estrondoso há poucos anos atrás, porque é que eles não repararam nisso logo? Tipo, é que foi em 2005 que o senhor violou a velhotinha no mesmo sítio. 72 anos, ainda por cima, coitada da velhinha. Tadinha. Pronto, então, eu considero isto um erro. Pronto, este eu acho que é o maior erro por parte deles. Basicamente foi só em 2020, quando as autoridades alemãs designaram o Christian Bruckner como principal suspeito. As alemãs, nem foi portuguesas nem britânicas, as alemãs. É que houve uma reação mista. Embora a polícia tenha encontrado indícios importantes, como a ligação de suspeitar a área, o histórico criminal, o erro foi aqui uma análise mais profunda e detalhada do seu envolvimento deste momento. Ou seja, embora o Bruckner seja identificado em 2017, só em 2020 é que foi formalmente associado ao desaparecimento da Madeleine. O que indica que a investigação não focou adequadamente na possibilidade de Bruckner como suspeito antes disso. Além disso, as evidências ainda não são circunstanciais. A prova de uso de telemóvel perto do local de desaparecimento, a descoberta de fotografias perturbadoras não foram suficientes para uma investigação formal. Ok. Porque um erro aqui foi uma confiança excessiva de provas que até hoje não são conclusivas, o que normalmente é o caso. Fica outra vez nem especulações. Nós temos aqui um senhor que comete camada de crimes, usou o telemóvel neste sítio na mesma hora que a criança desapareceu, tem fotografias. E eu abri uma notícia há pouco tempo sobre este senhor. Fotografia infantil no telemóvel. E o senhor não é suspeito. O senhor não é suspeito. Não, nada disso. Pronto. Concluindo. Nós temos aqui não só falhas operacionais, mas também falhas nas relações com o público, na comunicação, dos mídia, do atraso de identificar o Bruckner como um suspeito. Todas estas 6 falhas que nós apontamos agora aqui, não é? Mostra que o caso da Maddie McCann, que é só o caso mais conhecido, mostra também o que acontece com outros casos. Sim. Se este caso, que é o mais conhecido, né, nos últimos anos, é assim esquecido e exatamente. Se o próprio caso. Sim. Se o próprio caso é esquecido durante tantos anos e depois de vez em quando encontrou umas provas e outros.
que são mais pequeninos, são abafados. Só abafado. Mas não é só isso. É a forma como a polícia não soube reagir, não soube como agir num caso em que tinha 2 polícias envolvidas. Imagina outras crianças que desaparecem em que a polícia está em part-time na investigação do desaparecimento delas. Não é como E esta. depois há aqueles países que dizem que quando uma criança desaparece só podes fazer queixa passado 24 horas. Sim, há muitos casos que isso acontece, sim. Por acaso, não foi o caso aqui de Portugal, mas acontece, vemos muitos filmes americanos que só em 24 horas é que podes apresentar queixa. Essas 24 horas são as 24 horas fundamentais para procurar pistas, mas não há de ser nada. Sim, não. E eles dizem que não é nada, mas para nós é muita coisa. Sim, para nós é muita coisa. Para eles não é nada, porque eles se calhar veem aquilo como uma perda de tempo. Fugiram, a criança fugiu, não vão estar a perder recursos. Mas muitas vezes são esses recursos que são usados nas primeiras 24 horas que são fundamentais para de facto descobrir as pistas que mais importam. Exato, Mas porque isso, depois mas pode isso, haver pessoas. Pode haver exatamente. pessoas a tocarem nas coisas e assim, e lá se foi as provas todas. Como foi aqui o caso, não é? Pronto. Ah, nós temos aqui o que nós poderemos achar, porque eu tentei procurar teorias, que teorias existiam, porque nós não temos a resolução do caso. O caso continua assim, o Christian Bruckner continua a ser acusado por vários crimes em paralelo, ok? Não necessariamente diretamente pelo caso da Maddie, mas por outras crianças que ele de facto tocou e há provas físicas disso. Nomeadamente no telemóvel dele, ele está a ser acusado neste momento. Ok? Eu digo neste momento porque eu acabei de ver uma notícia dizer que o senhor ia de facto a tribunal. Por isso, é uma coisa que não posso avançar muito mais no futuro, porque eu não posso prever, mas podemos prever teorias. Podemos tentar descobrir nós, com teorias, o que poderá ter sido o final de Maddie McCann. Então, Mas vê só sim. Só depois de 13 anos é que ele vai ao tribunal. E nem é por causa da Maddie. Essa é a parte Não, mais incrível. Não é por causa da Maddie que ele vai ao tribunal. Ele tem ao tribunal por outros casos. Que aconteceram em paralelo, no mesmo sítio. Outras crianças. E, estranhamente, ele estava no mesmo sítio quando a criança desapareceu. Mas, levá-lo a sério, não há provas. não há provas. Não há Acho provas. que mais provas do que esta não há, mas pronto. Ele neste momento está em tribunal de facto, mas não por causa da Maddie. Mas nunca, nem não descartaram a possibilidade de ele de facto estar envolvido com a Maddie. Mas o senhor também não vai dizer, né? Não vai tipo dizer, fui eu. Claro, vai chegar lá a olhar, afinal fui eu. Dei-me uma prenda. Cheguei, faço história. Não. Quero um diploma e como consegui. Não, óbvio. E tipo, olha para mim, fui eu. Estava toda a gente à minha procura. Não vai fazer isso, certamente, não é? O senhor, se for um bocado inteligente, isso foi de facto ele, não é? Ele vai continuar a negar. Mas, Exato. isto somos nós a dizer. Então, para esta parte do podcast, eu preparei 6 teorias do que poderá ter acontecido à Maddie. E tu vais dizer o que é que tu achas. Ok. Ok? Então, a primeira teoria, e é a mais provável, não é? Mas, no meu ponto de vista, é um sequestro por um pedófilo ou um traficante de crianças. Isso é o que toda a gente acha, não é? Uma das teorias que é mais forte, não é? É que a Madeleine foi raptada por um pedófilo ou um traficante de crianças. E esta teoria se baseia na ideia que Madeleine foi retirada do apartamento durante a noite por uma pessoa com intenções criminosas, possivelmente um predador sexual ou alguém envolvido com um tráfico de crianças também para ser abusada sexualmente. Provas a favor disto. A ausência de sinais claros de luta ou de sangue no apartamento, o que surgiu que a menina poderia ter sido retirada sem reticências, a menina não deu luta. Além disso, o facto de não haver vestígios de corpo nas buscas realizadas no local alimenta que a criança foi levada para outro local. Ou seja, ela não foi morta ali. Quais são os problemas desta teoria? É que, embora em algumas evidências
como o uso do telemóvel do suspeito, não é, perto do local, e a descoberta de imagens perturbadoras relacionadas a Christian Bruckner, sugere que o caso tenha sido em relação a crimes sexuais, mas a falta de um corpo e de provas concretas não torna a teoria definitiva. Ou seja, há muita teoria, há muitas ideias, mas falta a própria Maddie no mundo para confirmar isso, o corpo dela. E não há. E esta foi a primeira. Uhum. Mas também é aquela cena, se havia eram 8 no total, né, que foram para as férias. Uhum. E a menina era uma delas. Vamos dizer que dos 8, 4 8 crianças. são... Eram 8 crianças. 8 crianças, só uma desapareceu porquê? Se era tráfico de crianças, podiam ter pegado em mais. Sim ou não? Ser só uma. Sim ou não? Porque era mais difícil levar mais. Se for um homem sozinho e levar mais, pode acordar as outras e chamar a atenção. E se for só uma menina, também. se for só uma menina, ainda por cima a mãe disse que deitava coisas para eles dormir mais cedo, não é? Tipo acalmante e assim. Era mais fácil de levar escondido. Penso eu. Por isso eu acho que sim. Eu acho que ele só levou a média. Era maiorzinha comparada que os outros. Aquela era ideal para o que ele queria fazer, seja lá o que for. E se calhar ele já estava a vê-la já há vários dias. Exatamente, acredito que sim. Era para saber como é que ia levar e assim. Porque eu não acho que um predador, tipo, veja uma criança no dia e no próprio dia vai levá-la. Tem que haver 2 ou 3 dias de investigação da parte dele para saber se vale a pena ou não. Houve estudo, sim. Ele estava preparado. Tanto que ele já estava com aquilo estudado ao ponto de saber quando é que eles iam visitar a família, as crianças e tudo. Ou seja, havia ali um planeamento. Algum controle. Então, esta é a minha primeira teoria que eu trouxe. E é a que eu mais acredito, para ser honesta. Mas tenho que a trazer, que é a que toda a gente acredita neste momento. Por isso eu trago mais 5 teorias. Agora, se as pessoas concordam ou não, não sei. A minha preferida foi esta. É a minha teoria preferida. Mas vou falar das outras. A teoria do acidente ou morte acidental. Foi uma outra teoria que surgiu ao longo da investigação, principalmente após os pais da Madeline serem tratados como suspeitos em 2007. É a morte acidental de Madeline durante a noite e seguida por uma tentativa de encobrir o incidente. Provas a favor. Os McCann, em algumas declarações, relataram uma inconsistência de comportamento da filha, o que poderia surgir que a Madeline estava, de alguma forma, mais vulnerável durante a noite. Há também que acredito que, devido ao estado de embriaguez de uma das pessoas que cuidava das crianças ou um acidente tivesse acontecido, não é? E a Madeline podia ter morrido acidentalmente, não é? E ter tremendas consequências, os seus pais ou os amigos ou alguém de confiança tenha tentado ocultar o facto. Não nos vamos esquecer que houve ali uma falha entre as 9 e as 10. Exato. 9h15 e as 10. Exatamente, certo que viram uma pessoa para as 9h15. Sério. No entanto, se só às 10 é que deram por falta dela, a pessoa das 9h30 estava a fazer o quê? Podia ter, sem querer, acidentalmente ter morto a criança e tentar esconder o caso. Não sabemos. Isto foi uma outra teoria que encontrei e quis apresentar, mas também há problemas dessa teoria. E quais são? A teoria que a morte acidental não explica porque a polícia não explica porque é que a polícia portuguesa considerou os pais como principais suspeitos, nem onde é que está o corpo, apesar das múltiplas buscas na região. Se eles procurarem na região toda, apesar de forma desorganizada, onde é que está o corpo da criança se os pais e os amigos não saíram da zona? Pois, exato, era isso que eu estava a pensar. Se foi um deles,
eles tinham que ter saído do sítio. E se ninguém saiu, como é que eles iam esconder a criança? Sim, é assim, os pais não saíram. Mas vamos ver aqui que eu tenho uma terceira teoria, está ligada ainda à segunda, que é tipo o envolvimento das pessoas próximas, dos amigos, nomeadamente. Que era, ah, os amigos próximos também poderiam estar envolvidos no desaparecimento, seja direta ou indiretamente, não é? Ao encobrir um acidente. Provas a favor. Durante a investigação inicial surgiram várias indicações nas falhas de comunicação e inconsistência dos testemunhos, mais uma vez, mas que lá está, da maneira como também foram interrogados também não facilitou o testemunho deles. Ah, os cães farejadores encontraram vestígios de sangue e odores que levavam a suspeitas, não é? De potencial presença de Maddie no apartamento após o desaparecimento. Problemas, mais uma vez, é o mesmo caso, não há provas concretas. Tanto a Polícia Judiciária como os investigadores britânicos não conseguiram provar que a Kate e o Jerry estivessem envolvidos em qualquer crime relacionado. O tratamento dos suspeitos foi amplamente criticado e não resultou em acusações formais. Ou seja, eles não saíram do sítio, não havia corpo, as provas eram inconclusivas, não havia forma de. Ou seja, nem os pais, nem o grupo que o seguia. Não podiam acusá-los, porque vamos Exatamente. dizer que se for para esconder um corpo, ou precisas de queimá-lo, ou precisas de enterrá-lo, ou precisas de desfazer dele. E Exatamente. se eles não saíram. Primeiro, eles não saíram do sítio. Segundo, não houve fogueira nenhuma, porque senão também tinha aquele cheiro característico. Eles andaram a ver as proximidades, se calhar não viram nenhuma terra remexida. Depois andaram a fazer o resto dos sítios, também não viram nada. Andaram em escavações e tudo, não viram nada. Exatamente. Ou seja, no fundo, o facto de não haver corpo também inocenta os pais, não é? Se tivesse corpo, era mais fácil ligá-los aos pais. Mas neste caso, como os pais não saíram da zona, as provas que têm são de ADN, e como são pais, é normal que partilhem o mesmo ADN. I mean, não faz muito Sim. sentido. Mas eu tinha que trazer na mesma teoria. No entanto, a teoria número 4 também está um bocado relacionada com a teoria número 1, que é basicamente uma rede criminosa. Se bem que a teoria número 1 é mais focada em tráfico infantil barra pedofilia. Este é mesmo uma rede criminosa, ok? E o que eu tenho aqui é que alguns investigadores sugiram que o desaparecimento da Madeleine pode ter sido orquestrado por uma rede criminosa internacional, como o tráfico de crianças, por exemplo. E esta teoria tem sido alimentada. Porquê? Porque há falta de evidências claras e porque o corpo dela desapareceu sem qualquer rastro, como se nunca tivesse existido no mundo. E que é normal de acontecer em tráfico, numa rede criminosa, como tráfico. Normalmente quando tens tráfico é normal que o corpo da vítima nunca chegue a aparecer. É como se tivesse desaparecido do mundo. Tipo, apagado completamente. E muitas vezes os próprios criminosos fazem com que as crianças ou adolescentes que desaparecem acabem por mudar um bocado a sua aparência para não se aperceber que eram as pessoas que tinham desaparecido. Sim, se sobreviverem, sim. Muitas vezes são levadas para a dark web, vendidas, traficadas, mortas, antes disso escravizadas de maneiras mais horrendas que podemos imaginar. Por Eu isso, sim. lembro-me que há uns anos atrás falavam que as vítimas de tráfico humano usavam piercing no septo. Isto eu não tenho a certeza, mas diziam isso. Pois, Que era uma forma fácil de identificar. também, sim. Nunca ouvi falar dessa teoria, mas é provável. No entanto, eu vi num caso, não ligado diretamente com a média, mas mais ligado com o do Rui Pedro. Ele teve na Dark Web.
em filmes pornográficos, não é? E fizer coisas horríveis com a criança e a mãe teve que ver para dizer se era ou não filho. Fogo. Pronto, é É uma dor só enorme mesmo. uma dor horrível. E ter que ver o filho, não é? Naquela situação e não poder fazer nada. E depois, muito provavelmente, não aguentou e provavelmente deve ter morrido. E provavelmente a Maddie poderá também ser, seguindo esta lógica, poderá também ter sido uma vítima semelhante. Quais são os problemas com esta teoria? Não, eu não falei das provas a favor. As provas a favor. Há a possibilidade de uma rede de tráfico de crianças expor a ideia de Madeline ter sido algo de uma organização criminosa que estava atenta a famílias estrangeiras em locais turísticos, como estavas a dizer, e muito bem. Além disso, casos semelhantes, como em países como a Grécia e a Roménia, onde crianças desaparecem por serem traficadas, também alimentam essa especulação. Ou seja, é comum em países mediterrâneos, perto do Mediterrâneo, como Portugal e Grécia, de crianças serem levadas para tráfico. No entanto, problemas com essa teoria. A investigação nunca encontrou provas de que a Madeleine tinha sido raptada para o tráfico internacional. Além disso, os investigadores questionam a viabilidade de uma rede criminosa ter operado com sucesso numa região tão visível, com tão alto tráfego como o Algarve, especialmente num caso tão divulgado. Ou seja, como é que uma rede iria funcionar num sítio tão visível, tão à mostra? Não é normal. E se fosse uma rede e não um homem só, provavelmente teria levado mais crianças, não teria levado só aquela. Sim, era isso que eu estava-te a dizer. Tinham levado mais, eram 8 ainda por lá muitas crianças. Exatamente. Mas o facto de ser uma zona muito movimentada com muitos turistas é mais. Fácil de Qual é que é esconder? a palavra? Não, é mais fácil para eles pegarem nas crianças, porque como tem muita gente, acabas por ficar acabas por Camuflado. não reparar muito na criança e acabas por ver os lugares todos. Por exemplo, na Grécia, se tu fores a Atenas, vais ver os monumentos, vais ver isso tudo, se calhar acabas por ou estás com a mão na criança sempre, ou acabas por exemplo, estás a ver um dos templos e ficas, uau, que fixe. E quando vais olhar, se calhar a miúda ou o miúdo já não está ao teu lado. Porque é naqueles poucos segundos que não reparas, é quando o predador pega e agarra na criança e Exato. Muitas vezes até pode estar crianças com adultos e nem sequer ser relacionado. O adulto ter levado a criança e estar a passear com o adulto estar a passear uma criança e tu nem sabes se é raptada ou se é mesmo filha dele. sim, e muitas vezes vês isso e tu pensas, olha, deve ser filha, ou deve ser irmã, ou assim, e se calhar nem sequer é. Se calhar até é raptado. E nós não sabemos. E estamos a ver o crime ali à nossa beira. Pode acontecer. Pode acontecer, não é? Claro. Quatro teorias. Vou à minha quinta. A minha quinta também está um bocado relacionada com a primeira ainda, mas com um nome. É o envolvimento de Christian Bruckner. Ou seja, estamos a falar de um homem que em 2020 foi acusado como principal suspeito e é uma teoria que ele tem sido responsável pelo rapto da Madeleine e que ele tem um histórico, não é? Vamos dizer isso. Tem muita coisa que o aponta. Eu estava na região nessa altura, tem um histórico criminal com crimes semelhantes, a ligação do seu telemóvel estava próximo do Ocean Club, onde eles estavam hospedados. O facto de ele já ser um pedófilo condenado, ter imagens perturbadoras no telemóvel, tudo isto podia levar o senhor a ligar o senhor à Madeline. Problemas dessa teoria. Mais uma vez, a falta do corpo. Não há um corpo, não há provas que possam ligar diretamente ao Bruckner. A ausência dessas provas concretas e do corpo, mais uma vez, não deixa alimentar esta teoria. Por isso é que ele É está a ser. como se diz, é o easy target. Da mesma Sim, maneira que a polícia achou que o target seriam os pais,
porque era mais fácil dizer que tinha sido negligência ou a culpa era dos pais. Exato. É o que está a acontecer agora. Como agora repararam que este homem estava no sítio à mesma hora e isso, ok, pode não ter sido os pais, mas se calhar é esta pessoa. E se calhar não estão a ver a imagem completa. Se calhar pode haver mais pessoas que estiveram lá na mesma altura, na mesma hora, e eles, como só viram este, estão-se a centrar neste e não nos outros. Exato. Também poderá ser. O que leva à teoria número 6 e última que eu tenho, a intervenção de terceiros no meu desaparecimento. Eu dei spoiler sem querer, desculpa. Exatamente. Ou seja, um indivíduo não identificado pode ser um amigo do Bruckner, pode ser alguém com um histórico semelhante, alguém, ou uma pessoa que ainda não tem o nome revelado nesta história, poderá estar, ou mesmo ajudar, ou alguém que possa ter ajudado o Bruckner. Se quisesse manter a ideia que foi o Bruckner, ia ter um parceiro, ou seja, Um braço direito. um braço direito. Há um ou outro nome que ninguém conhece, que ninguém sabe, e que pode estar a ter ajudado Bruckner neste plano. E o que é que temos a favor? Indícios de que Bruckner não tenha agido sozinho, principalmente pela natureza do desaparecimento, pelo tempo que ele passou em várias localizações. E também por chamadas, porque é que ele ligou. Não é? O problema com esta teoria não há informações substanciais para o terceiro suspeito, que faz que a teoria permaneça, mais uma vez, especulativa. We don't know. Ou seja, temos várias teorias, passamos por todas. De todas as teorias, continuo a estar, na minha opinião, foi raptada, muito provavelmente pelo Bruckner. E muito provavelmente o Bruckner teve um parceiro, alguém que o ajudasse. Porque, let's be honest, porque é que ele ligou àquela hora da noite, perto do resort, né? Para quem? E porquê que ligou? Mas também podemos ver isso de outra maneira. Se ele ligou para alguém e se eles viram o registro das chamadas, eles podem saber para quem é que ele ligou. Sim, também pode acontecer. Por isso. Mas não temos ainda forma de saber quem é o nome. Não está ao nosso dispor essa informação. Exatamente. Então, vou só concluir aqui o artigo de uma forma muito leve. As teorias que acabei de ver, que acabei de dizer, e tu confirmaste, inclusive até deste spoilers sem querer, são diversas e complexas. Complexas porquê? Porque há falta de respostas definitivas, são complexas porque há muita desinformação, muitas dúvidas. E a verdade é, sem o corpo, há muita dificuldade em ter uma resposta. Continua a ser um caso mediático, continua a ser um dos casos mais debatidos, mais trágicos, menos conhecidos e que marcaram o início do século XXI, sem dúvida. É mesmo um caso daqueles que não vai ser para esquecer e vai ficar nos livros de história. Pronto. É esta o meu primeiro caso criminal. Correu bastante bem. Obrigada. Foi inspirada pelo Sr. Picadinho. Desta vez não quis falar do assassino, falei da vítima. Quem estiver a ver pelo YouTube vai ver imagens do Christian Bruckner, da Maddie, dos irmãos da Maddie agora, como adultos, da menina que se fez passar pela Maddie e várias fotografias da Maddie quando era pequenina. E a imagem que a polícia fez como seria a Maddie se estivesse na escola. Se não fosse tão pequenina.
E os Pois. pais, também tenho fotografias dos pais, quem estiver a ver no YouTube. Quem não tiver, quem estiver a ver no podcast, pode comentar o que é que acha, qual é a teoria que concorda, o que é que acha, opiniões e que casos gostariam de ouvir no Geek Files. Certo? Voltamos no próximo episódio. Até lá. Cuidado com Cuidado. o que vos observa na escuridão. Tchau! Tchau!